galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui nos 6 temas. Vamos começar falando sobre o MST, porque eles invadiram mais uma fazenda. Além disso, ainda falando sobre invasões, vamos falar sobre a notícia que envolve o PT, que fará vocês darem risada. Sim, vocês vão entender logo menos. Também quero falar de uma CPI do MST, falar sobre CPIs, falar sobre a CPI dos atos do dia 8, o que o Dilma tá fazendo e o que o senhor Renan Calheiros, aliado de primeira hora do Dilma, vem planejando aí nos bastidores. Parece que já tá começando a se municiar. Falando em municiação, quero falar sobre segurança pública, mostrar para vocês o empenho em resolver problema do governo atual. Óbvio que não, né? Já tô sendo irônico. Gente, alguns absurdos acontecendo, quero mostrar para vocês alguns nomes e como fazer o L realmente é a coisa certa a ser feita. Ai, Jesus. Depois eu quero falar com vocês sobre regulamentação das redes sociais. Teve um evento ontem, né, da FGV, em parceria com a Globo. O pessoal falou muita coisa. Agora, quem chamou minha atenção, e até de forma positiva, foi o Arthur Lira. Quero mostrar para vocês o que o presidente da Câmara falou, que dá pelo menos um indicativo um pouquinho melhor. E também tem um texto aí do Pablo Hortelado, um acadêmico, sempre aí, né, envolvido nessas discussões sobre regulamentação. Eu quero dar destaque. Depois eu quero voltar a falar do Lira, também do Pacheco. O Pacheco aí não tá conseguindo entregar o que o Lula queria, pelo menos parece que a lei que altera as estatais, né, a lei das estatais, parece que o projeto não vai avançar no Senado. Tem mais algumas coisinhas, talvez até uma possível reforma ministerial, quem sabe a ministra da Saúde possa bater asas e voar. E é sobre saúde, o quinto tema, Carreta Furacão. Vocês vão ver quais são as prioridades, né, da pasta. É algo assim que dispensa comentários, vocês vão entender logo menos. E de repente vai falar sobre Bolsonaro, vai palestrar aí sobre meio ambiente. E aí eu quero trazer algumas notícias que envolvem a agenda verde, só que do lado do Dilma. E obviamente não tem nada bom, né? Mas vamos lá. E vejam só. O Canal Rural divulgou a notícia que saiu inicialmente nos jornais, né, locais da Bahia, que aconteceu na região da Chapada Diamantina. MST invade mais uma fazenda na Bahia. Cerca de 170 integrantes do movimento invadiram propriedade rural em Macajuba. Vejam só como são as coisas, né? Aí você vai ver. As invasões continuam acontecendo na Bahia. Na madrugada de domingo, um grupo de aproximadamente 170 famílias, não são integrantes, né? Famílias, acho que eles colocaram errado ali no subtítulo, invadiu uma fazenda no município de Macajuba, na região da Chapada Diamantina. A informação sobre a mais nova invasão de terra foi divulgada pelo próprio movimento via redes sociais. A fazenda em questão tem 1.400 hectares, pouca coisa, né? E de acordo com o grupo, estaria abandonada há décadas, mas parece que não é bem assim. Segundo os herdeiros, porque essa fazenda ela está no processo aí de inventário, fala o seguinte, ó, segundo informações da imprensa local, repassadas ao Canal Rural, a propriedade em questão pertence a herdeiros. O terreno invadido estaria, dessa forma, em processo de divisão. E aí vocês devem conhecer um pouco desse processo, né? Testamento, tudo mais. E aí, enquanto ainda não está num consenso, e eles apontam também que está faltando um documento, mas foi em outra nota, esse documento também dependeria da burocracia, ninguém está podendo realmente usufruir da terra. Então, em parte pela burocracia estatal, em parte pela demora que você já sabe com essa questão de testamento, a turma do MST se achou no direito de ocupar. Ocupar porque não está ocupado, então eles vão ocupar, né? Independente é aquela questão que flexibiliza o uso da propriedade privada e com certeza podem assim, não é com certeza não, né? É com absoluta certeza o governo não vai falar nada sobre isso, nada. No máximo apoiar, né? E chamar a família para sentar e dialogar para tentar chegar num acordo, onde a família entra com o traseiro e o governo com o pé. Falei para vocês que tinha uma notícia sobre invasões, que essa ia surpreender um pouco. A CNN não traz as informações completas. Vai precisar de outra nota da Veja para ficar ainda mais engraçado. Talvez seja a lei do retorno. Mas vejam, Zeca do PT repudia ocupação indígena em fazenda de amigo e é criticado por petistas nas redes. O parlamentar afirmou que não há estudos que definam propriedade como terra indígena. O secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas contestou a fala. Aqui é aquele grupo lá do Mato Grosso do Sul, do Kaiowá, a gente comentou sobre ele semana passada, falamos sobre a ONG, que
tá aí, né, à frente. O pessoal tentou até emplacar uma CPI contra a ONG, eles acionaram a justiça para tornar nula a CPI, mas tudo bem. O deputado do PT falou o seguinte, abre aspas, é uma barbaridade o que está se fazendo com o companheiro amigo Raul em sua propriedade em Rio Brilhante. De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena. E do outro, 2 ônibus com aproximadamente 80 indígenas derramados lá. Também é estranho, né? O ônibus chega. Quem contratou esse ônibus? Quem que ajudou nisso? Tem dedo de ONG? Agora trancaram um portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente 7.000 sacas de soja que foram colhidas. Em nota enviada à CNN, o deputado disse essa também é a posição do governo do Dilma. Tanto eu quanto o governo Lula estamos 100% comprometidos com a reforma agrária e a demarcação de terras indígenas, porém, não será com ocupações ou invasões que vamos contribuir com esse processo. Adiante dessas falas, o secretário, que está sempre sendo do lado dos indígenas, né, não está do lado dos produtores, lamentável o pronunciamento do deputado Zeca do PT, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ao questionar a reivindicação legítima dos Guarani Kaiowá ao seu território tradicional. Laranjeira Nanderu é a terra indígena, possui estudo antropológico e é espaço essencial para a sobrevivência física e cultural dos grupos. Olha aqui, meu Deus do céu. Aí eu falei para vocês que ainda é mais engraçado. Sabe quem é o amigo do deputado do PT? Sabe quem é um amigo do deputado do PT? Propriedade de petista é invadida. O amigo é petista. O amigo é petista. Tem até um ditado, né, que fulano, que não sei o que lá de fulano, tem 100 anos de perdão. Sabe que ditado é esse? O do 100 anos de perdão? Faz o L. Faz o L. Em meio ao desgaste político do governo com invasões de 3 fazendas da Suzano, por aliado histórico MST, o Hugo Marques tem que atualizar, talvez ele não saiba da nova fazenda em Macajuba. O PT voltou a entrar em rota de colisão com o MST, após integrantes do grupo terem endossado a ocupação da propriedade de um dirigente do próprio partido. Na quarta-feira, dia 8, indígenas Guarani Kaiowá se apropriaram da fazenda Inho, imóvel rural de mais de 300 hectares, do presidente do diretório petista em Rio Brilhante, José Raul das Neves Júnior. É a segunda vez que a propriedade foi tomada pela etnia apenas neste mês. Vocês ficam com pena ou não? Nesse caso eu acho que é mais do que justo, né? Demarcar terra indígena. Que é petista. Petista é que defende isso, né? Então, vamos começar, né, fazendo reforma agrária nas terras dos petistas. Nada mais do que justo. Isso daí, pô, o cara, né, presidente do diretório petista, para dar o exemplo. O exemplo tem que vir de cima. Faz o L, campeão. E aí, diante desse cenário que está acontecendo no Brasil, a oposição já começa a articular uma CPI do MST, só que não seria limitada ao MST. Aqui tem a fala do Pedro Lupion, que é da Frente Parlamentar do Agronegócio, que anda bastante satisfeito com o desgoverno, principalmente por ter destruído o Ministério da Agricultura, né? Basicamente, não tem mais nada. Todos os órgãos importantes foram, né, direcionados para outros ministérios. Aí ele fala assim, ó, é necessário e importante que possamos averiguar quem ou que está por trás dessa onda de invasão. Não é normal nem aceitável o que está acontecendo. A coisa realmente está muito acelerada. Há 3 pedidos para abrir a CPI, de deputados diferentes, né? E dentre esses deputados, a que mais tem assinaturas é do Zuco, que reúne 130 assinaturas. Está faltando apenas 41 para fechar de 171, então já está basicamente na boca, né, de ter os requerimentos mínimos. Integrantes da frente afirmam que o encontro será fundamental para concentrar as assinaturas em um só pedido. A comissão investigaria as invasões de terra produtivas pelo MST. Apesar de levar o nome do movimento, é aí que eu falei para vocês, a CPI também alcançaria invasões realizadas por grupos indígenas e da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade Campo. E Cidade, vixe, nome complicado. Enfim, a FNL, né, do José Rainha, que foi até preso recentemente. Vejam só,
Uma CPI, a gente sabe que ela começa de um jeito, não sabe onde termina. Se essa aqui sair do papel, pegando até o que o deputado do PT falou, não, o ônibus chega lá e derramou a galera. Bem, que ônibus é esse? Quem contratou? Tem dedo de ONG? Já pensou bater na porta, chegarmos numa ONG mais uma vez? Seria muita coincidência, né? Não sei se a CPI como essa vai sair do papel, tem um limite. Se não me engano, só podem ter 5 CPIs acontecendo ao mesmo tempo no país. Até o momento, nenhuma avançou, nenhuma foi instalada. Aí fala, né? Os movimentos brigam por reforma agrária e demarcação de terras indígenas. A oposição a Lula afirma que o número de invasões somente neste ano já ultrapassou os casos registrados durante o governo Bolsonaro. Todo o governo Bolsonaro teve menos invasões do que esses 3 meses incompletos. Na verdade, não tem nem 3 meses e meio, né? A estratégia por trás de tantos pedidos de CPI no Congresso. Segundo aqui a turma da Veja, tá falando o seguinte, né? Que essa profusão de proposta de CPI, né, tem deixando o Dilma irritado. E aí diz que o Dilma teria cobrado foco da base nos projetos do governo, que é para ver se alguma coisa passa. Só que de um interlocutor, no entanto, ele ouviu o óbvio. A maioria das propostas não tem chance de prosperar no parlamento. Foram sugeridas para evitar que a CPI do dia 8, né, não fosse aberta. Esse é o interesse, né? Impedir a CPI do dia 8. Eu não acho que essa CPI do MST tem esse intuito, até porque tem muitos deputados da oposição que estão abraçando isso daí. Agora, a turma do PT, por exemplo, já está propondo algumas CPIs, né, para investigar algumas coisas de Bolsonaro. Dilma sabe o impacto que uma CPI pode provocar na agenda do governo. Quem eu acho que também sabe é o Renan Calheiros. Só que antes de falar do senhor Renan, ainda sobre o Dilma e o empenho dele em tentar esvaziar a CPI do dia 8, a turma do Estadão agora de manhã conta assim, ó, Lula abre porteira de cargos à União Brasil e MDB para ganhar aliados e barrar a CPI. O governo decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio em votações no Congresso. E também, obviamente, acho que essa é a parte principal, barrar a CPI do dia 8. É cargo, é emenda, promessas que os deputados poderão ter problemas, né? Vale tudo. A lista beneficia União Brasil, partido do Juscelino, lendário, né? Que vai ter diretoria dos Correios, FNDE e o Departamento Nacional de Obras Contra Secas. Sensacional. União Brasil também ficará com as presidências da Telebrás, da Codevasf, entre outros postos estratégicos. Isso porque dos 59 deputados que tem a União Brasil, acho que 28 assinaram a CPI. Aí o governo quer ver se eles tiram o nome, né? Vamos tirar o nome. As empresas e repartições loteadas se envolveram em escândalos de corrupção ao longo de vários governos. Esse aqui é um extra. O Dilma deu sinal verde para as nomeações após ter sido alertado pelo Lira. Isso também é interessante. Tava aí, não vai. O Dilma querendo travar tudo. O PT segue com seu apetite insaciável. Insaciável, não quer abrir mão de jeito nenhum. Que agora até dá uma rasteira no Paulo Câmara. Pegar o Banco do Nordeste. E aí, depois tentou para conversar com o Lira. Depois daquele recado, o recado doeu, né? Tanto que o Dilma chamou o Lira para um churrasco. Recado do Paulo Pimenta. E agora tá, né? Vamos abrir a porteira. Vamos sair nomeando a galera, os amigos. Além do pacote para a União Brasil, o governo destravará, a partir desta semana, cargos prometidos para o MDB, que terá uma diretoria do Banco do Nordeste, uma vice-presidência da Caixa e 4 secretarias do Ministério das Cidades. É o presidencialismo de coalizão do Dilma. Sensacional, sensacional, sensacional. Eu estava com saudade desse tipo de notícias. E aí, veja, falei para vocês, quem realmente tem um conhecimento, uma expertise, né, na área de CPI é o senhor Renan Calheiros. Comissão presidida pelo Renan vai pedir acesso a inquéritos sobre atos do dia 8. Fiquei pensando, né, qual o interesse do senhor Renan Calheiros? E vem comigo, vê se você concorda. E fala que a comissão mista de controle das atividades de inteligência, que é presidida pelo Renan, né, a ideia deve ter vindo do Renan, vai pedir ao judiciário que compartilhe os inquéritos sobre os atos do dia 8, que já está sendo investigado até então.
Os parlamentares que integram o colegiado querem acompanhar as investigações em busca principalmente de informações sobre a participação de militares, servidores públicos na organização dos atos golpistas. Militares. Para quê? Quem sabe chamá-los na CPI, ainda mais se for um militar da ativa, que pode causar alguma fissura, algum temor dentro da caserna, fazer com que a caserna até entre em campo para ver se ajuda a implodir a CPI, né, a CPMI, não sei. A comissão é comandada pelo senador Renan Calheiros, aliado de primeira hora do Dilma. Trechos vazados de relatórios da ABIN, hoje é vinculado à Casa Civil, apontaram a identificação dos ataques iminentes à sede dos três poderes, antes que ocorressem. A divulgação de trechos desses relatórios gerou ruídos no governo do Dilma e levou aliados do Palácio do Planalto no Congresso a quererem acesso total às investigações sobre o episódio. Ouvindo e lendo isso daqui, fica parecendo que o Renan Calheiros já tá naquela, ó. Bom, se a CPI sair do papel, é melhor a gente ter um plano de quem a gente pode convidar para vir aqui, prestar esclarecimentos e que obviamente não vai melindrar o governo. É bom estar inteirado que história é essa da BIM, porque a imprensa repercutiu bastante na época, que a BIM teria alertado, ó, tem um problema aí, viu? Cuidado daí dia 8, ó. A confusão aí, né? Os prédios dos três poderes podem estar em risco. E mesmo com alerta da agência de inteligência, as forças de segurança do país não conseguiram impedir o ocorrido. Então, assim, e aí? Então o Renan acho que já está tentando se inteirar para ter um plano B, né? E aí, se a CPI sair do papel, o que é que iremos fazer? Interessante. Vamos ver o desenrolar disso daí. Com certeza, se a justiça conceder acesso, com certeza a imprensa vai noticiar. Mas vamos continuar. Vamos continuar até antes de falar de policiais, propriamente dito. Quero falar ainda das forças, mas só uma noticiazinha rápida. Depois dos atos do dia 8, começaram a surgir alguns movimentos que foram se intensificando. Na época, eu até cheguei a gravar um dossiê que, perante os meus olhos, e conforme o mês de janeiro fechou, e aí eu revisitando as notícias, para mim, eu vi realmente diversas mudanças em diversas áreas, mas enfim, naquele momento parecia um cenário perfeito para uma ampla reforma militar. A própria esquerda cobrava isso. Falava que estavam no momento ideal. Desde 1985, nunca eles tiveram um momento tão bom quanto o período após os atos do dia 8. Aí, a turma da Folha conta que o Ministério da Defesa, junto o próprio Exército, articulam proposta para proibir militar da ativa em cargo civil. É a desmilitarização da política. Um interesse aí da esquerda que não vem da eleição, né? É histórico. A nota da Folha diz que o Múcio pretende apresentar nos próximos dias, né, uma proposta para impedir, né, no final do dia quer impedir, cara, não esquece o negócio de cargo civil e quem sabe até dificultar que os militares possam adentrar na política, né, ser candidato, botar um período de quarentena, algo assim do gênero, tem que esperar para ver o texto pronto. Só que o que chamou minha atenção é que a sugestão, segundo a Folha, teria nascido numa conversa entre o Múcio, o ministro do governo Dilma, e o comandante do Exército, o Thomas Paiva. O Thomas Paiva. E por que isso chamou minha atenção? Né? Disse que os outros ali também não se opuseram, mas a ideia foi realmente assim, criada, né? A ideia sensacional vem desses dois. Quando o Tomás tomou posse aí como novo comandante, o Dilma, naquele período, estava viajando para a Argentina, por isso que tá com essa foto ele ali com o Alberto Fernandes, dessa matéria do Metrópolis, do Igor Gadelha até. O Dilma falava que novo comandante do Exército pensa exatamente com que falo sobre as forças. Quando falamos sobre a reforma militar, tinha alguns pontos que inclusive eles foram tornados públicos, assim, oficializados, num documento do PT de 2016, que envolvia mudança no currículo,
mudança na promoção das forças, a própria desmilitarização e diversas coisas que, quando a gente olha o que aconteceu ao longo do mês de janeiro, tiveram assim algumas coisinhas, sabe, pontuais em diversas áreas diferentes. Interessante, né? O tempo vai passando, as coisas vão ficando um pouco mais claras. Parabéns aí ao Tomás, baita iniciativa, né? O exército aí deve estar bastante contente. Continuando sobre forças de segurança, até o momento, eu pelo menos não vi a imprensa divulgar, né? Porque eu fico preso à imprensa. Não vi divulgar ainda um plano robusto de combate à criminalidade, redução dos crimes de furto, por exemplo, o celular, né? Se bem que o celular é só uma cervejinha. Até o momento eu não vi. Mas olha que notícia, o Globo nos brinda ontem. Policiais ex-candidatos do PT e da rede, sindicalistas e 2 mulheres. Veja quem assumiu as superintendências da PRF. Ex-candidato do PT. Eita, poxa! Entre os 27 superintendentes, 2 nomes têm passagens pela política em partidos que compõem o governo do Dilma. O agente Manuel Fernandes Bittencourt, que será o novo superintendente de Santa Catarina, disputou uma vaga de vereador em 2020 pelo PT na cidade de Rio Sul. Enquanto Kellen Arthur Preza Nogueira, à frente da unidade de Mato Grosso, foi candidato ao governo do estado pela rede. No grupo, ainda político filiado ao Avante, 2 integrantes de frentes sindicalistas e o ex-vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da PRF. Aí fala, né? O perfil dos escolhidos indica uma guinada rumo à desbolsonarização da corporação sob o comando de Antônio Fernando Oliveira. Bom, vem cá. Será que o ideal não seria falar que é uma guinada rumo à petização? A lulopetização? Porque ele está colocando gente, inclusive, ligada ao PT, que foi candidata pelo PT. Você não está desbolsonarizando? Que história é essa, cara? Que história é essa, pô? Para! Mas a Globo piora. A Globo consegue chegar pior do que isso. Vocês vão ver o André Trigueiro. A Polícia Rodoviária Federal no governo de Bolsonaro ficou marcada pelas blitzes em estradas, sobretudo no Nordeste, em reduto eleitoral lulistas, realizadas no segundo turno das eleições do ano passado. Quando vocês pensam em Polícia Rodoviária Federal, vocês lembram das blitz? Ou vocês lembram, por exemplo, das apreensões de droga? Eu lembro, né, da segunda opção. É isso que eu lembro. Apreensões recordes. É isso que eu lembro. Mas a Globo quer reescrever a história. Mais uma vez. Mais uma vez. A Globo odeia... Parece, né? Desculpa. A Globo parece. Supostamente parece que a Globo odeia a polícia. O caso mais evidente da mudança, né, foi o Manuel Fernandes Bittencourt, filiado ao PT. Meu Deus! Legenda pela qual disputou o cargo de vereador na cidade. Em suas redes, há fotos do policial em reuniões de partido e postagens defendendo o atual presidente. Pronto. Tu já imaginou se o superintendente de Bolsonaro fizesse isso? Tivesse foto no PL, já imaginou? Batendo foto com o Bolsonaro, tava preso, tava na cadeia. Agora não fala nada, só estão desbolsonarizando, tá de boa. O problema é apoiar Bolsonaro. E realmente é o problema. E quando você acha que esse negócio de narrativa não existe, olha isso aqui. Olha esse cidadão. Ave Maria. Olha, rapaz. Tu acha que isso aqui... Tu acha que esse cara aqui... Onde esse cara mora? Tu acha onde esse cidadão mora? Corre algum risco? Será que esse cara algum dia já sentiu o pavor dos brasileiros ao sair de casa e não saber se voltam vivos? Olha o que ele tem pra falar. Concordo com o Valdo, mas tem algo que eu vou defender aqui e, por favor, não confundam com caça às bruxas. Não é caça às bruxas. Os servidores, começando pelo superintendente, ex-superintendente da PRF, e passando pelos policiais que se deixaram gravar em vídeos no auge dos bloqueios das estradas, se solidarizando com esse movimento completamente ilegal, eu penso que eles, nos termos da lei, com amplo direito de defesa, precisam ser punidos exemplarmente. E isso tem ressonância no corpo de policiais. Porque uma coisa é você dizer, mudaram o superintendente, agora tem outra diretriz. Isso é importante? Mas não é o suficiente. Não é o suficiente.
Apoiar Che Guevara, botanezinho o comunismo, isso é de boa. Foto do PT, o problema, vocês acabaram de ouvir. Vai lá, continua. Quer dizer, eu acho que todos os que se deixaram flagrar do lado errado, que não é o que uma Polícia Rodoviária Federal deveria estar, no auge, e isso teve muita repercussão, inclusive internacional, o que deu a louca no Brasil? Quem deveria manter a lei e a ordem se coaduna com movimentos criminosos. Isso é seríssimo. Então, esses policiais, não basta que eles sejam afastados, eles têm que ser desligados da corporação e responder nos termos da lei pelos crimes de associação a quem não deveria estar fazendo o que fez e contou com o apoio desses maus policiais. Porque isso tem ressonância, isso tem reverberação. Isso faz com que a pessoa que ainda tenha, digamos, alguma simpatia ou inclinação pela gestão interior diga, não. Se eu quero ter vida longa na PRF, eu tenho que entender quem é polícia e quem é bandido. Sabe? Brincar de polícia e ladrão sabendo quem é que está do lado certo da história. Você é policial, você tem algum apreço por Bolsonaro, aprenda a identificar quem é bandido e quem é ladrão. Foi isso que ele falou? Não. É polícia e ladrão, né? Não vai ficar do lado do bandido não, viu? Isso é a Globo. Mas fica imaginando o que passa na cabeça de alguém que sintoniza nesse canal. Uma coisa assim, né? Esse vídeo rola na rede social, você vê ela e fala, meu Deus do céu. Agora imagina o cara que assiste isso daqui, não assim, pra mostrar o absurdo, mas porque ele realmente, nossa, meu Deus, como André Trigueiro é um poço de sabedoria. Mas vamos lá, tem mais coisa. Ele falando aí, né? A polícia virou notícia internacional. O mundo chocado com o Brasil. Saiu, na verdade, a notícia hoje, ó, 5h30 da manhã, sobre isso. Olha a manchete. Em carta confidencial, a ONU denuncia Polícia Rodoviária e cobra investigação. Bom, eu vou ficar muito feliz no dia que a ONU aparecer cobrando o bandido. Vai ser muito bom. Na hora que a ONU botar o dedo na cara do primeiro comando, esses grupos, falar aí, ó, vocês estão falando muita coisa errada. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver a valentia. Mas até então, falar de polícia é fácil. Falar de polícia é fácil. É uma matéria longa, matéria extensa. Só quero mostrar para vocês um único pedaço da matéria. As suspeitas de violações por parte da Polícia Federal. 2 pontos. Na carta, as autoridades destacam que a Polícia Rodoviária Federal detém um mandato legal para monitorar as rodovias e garantir a sua segurança. Desde 2019, o Ministério da Justiça emitiu uma série de resoluções expandindo o escopo de ação da PRF, para incluir operações conjuntas com outros órgãos federais, estaduais ou municipais para combater a atividade criminosa. Entre janeiro e setembro de 2022, a PRF esteve supostamente envolvida em 38 operações policiais. Segundo eles, a condução da operação da PRF não respeitou, isso, a operação no Complexo do Chapadão, em 27 e 28 de outubro, não respeitou aspectos importantes da legislação nacional brasileira. O primeiro item apontado. A PRF não teria respeitado a imposição da restrição à condução de operações policiais nos municípios do estado do Rio de Janeiro durante a pandemia. Olha só. Não pode fazer operação policial, não pode fazer. Olha qual a preocupação da ONU. A ONU está preocupada que a PRF, além de fiscalizar as rodovias, também estava ajudando em operações policiais. Eita, rapaz, o mundo está chocado com a polícia brasileira. Vejam como são as coisas. Esse é o Brasil. Inclusive, esse é o Jamil Chad, né? O Jamil Chad é um porta-voz. A esquerda é engraçada. A esquerda do woke olha pro Jamil Chad e bate palma. Sensacional, né? Um dos maiores de todos. E aí a turma nacionalista fala que ele é porta-voz da OTAN. Porque o Jamil Chad, ele realmente, né? O que a ONU quer, ele escreve. É simples assim. Você quer saber o que a ONU quer ordenar ao Brasil? Tudo sai na conta do Jamil Chad. Tá lá fora, tem vários contatos em Genebra. É assim que a turma vê, né?
A questão que envolve segurança pública. Quem sabe um dia eles vão parar de se preocupar tanto com a polícia e começar a se preocupar mais com a vítima e também com o criminoso, né? Mas não é se preocupar, ai, coitadinho, não. É se preocupar mesmo, sabe? E aí, vai resolver isso aqui como? Esse cara está começando a se tornar um problema. Mas por hora, deixa isso de lado. Outro tema que ganhou novidade no dia de ontem envolve a questão de regulamentação das redes. Teve um evento aí da FGV, contou com a participação do Flávio Dino, contou com a participação de... Espera aí só um segundinho aqui, tomar uma água. De volta. Ontem teve um evento da FGV, organizado junto com a turma da Globo. Tava todo mundo lá, né, que manja do assunto. Galera do Judiciário, galera do governo, alguns parlamentares, o Lira, o Orlando Silva. E aí o ministro da Justiça, o Flávio Dino, falou o seguinte: Dino define a agência leve, só de leve, levezinha, agência reguladora, para regular as redes e nega punitivismo. Não, esquece isso, não vai ter nada disso, vai ser do bem. Aí o Metrópolis fala o seguinte: o ministro explicou que haverá o dever de cuidado, ou seja, usar o aparato jurídico em relatórios semestrais para avaliação do que é veiculado e retirado das plataformas. Esse dever de cuidado é mais rigoroso em certas circunstâncias. Por fim, o objetivo é a criação de procedimentos com o objetivo de mais transparência e, em alguns casos, responsabilização civil. Para isso funcionar, Dino indicou a criação de um órgão regulador. Temos em aberto apenas um tema nesse conjunto de propostas que vamos oferecer ao Parlamento, a existência ou não em termos de um órgão regulador. O órgão deve ter certos atributos de independência e, a meu ver, envolver a sociedade civil, agências de checagem, por exemplo, mas com leveza. Não pode ser a criação de um novo aparato burocrático pesado de difícil manejo porque se choca contra a própria lógica da internet. Nossa, que lindo. Então, é só uma agênciazinha de leve. Aí você se pergunta, tá? Para que o ministro vai querer uma nova agência reguladora? Tá se falando tanto de tem que dar transparência. Tá meio, você fica meio assim, né? Com o pé atrás, mas não fica muito claro. Bom, se não ficou tão claro, agora eu acho que fica um pouco mais. Pablo Hortelado, um acadêmico da área aí de redes sociais, tá sempre preocupado, tá sempre à frente do tempo. Várias pautas que, sei lá, começaram a ser discutidas em 2018, ele já falava em 2016. Pautas que começaram a ser discutidas em 2020, ele já falava em 2018, sem brincadeira nenhuma. Dou dois exemplos. A primeira envolve as agências de fact-checking. Em 2016, se eu não me engano, ou é 2000... Antes aí, ele já falava sobre isso. Ele já apontava que era um problema. E ele tinha textos antigos dele falando assim, a direita levanta conspirações que, as agências de fact-checking têm proximidade com Jorge Soros? Nossa, não, isso é maluco, não tem, isso não existe. Então, se é assim, já tem uma solução. Vamos criar uma agência estatal. Olha só, o Estado vai fazer o fact-checking. Tem sobre isso, tem sobre os problemas dos aplicativos de mensagem, porque muitas pessoas preferem acreditar num familiar, por exemplo, quando mandam notícia no WhatsApp, do que acreditar na imprensa. Olha só, né? Que crime. O povo não tem capacidade de julgar por si mesmo. E aí o Pablo Hortelado, ele escreveu essa nota, o fim do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aqui, para mim, tem uma jogadinha que chamou muito minha atenção, que é o seguinte, ó. O ponto mais discutido lá no evento que teve ontem, por todas essas pessoas super importantes, foi o artigo 19 do Marco Civil. Esse artigo estabelece que plataformas de mídia social, como o Facebook, não podem ser responsabilizadas pelos danos decorrentes de postagens dos usuários. Isso significa que se um usuário do Twitter atacar a honra de alguém, a responsabilidade por essa postagem será do usuário e não da plataforma. O que aparentemente é algo natural, porque pensa o seguinte: plataforma como o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários. Como você pode prevenir que uma pessoa escreva um absurdo para outra pessoa? Você vai colocar algumas palavras-chave, mas como saber que aquelas palavras-chave estão sendo aplicadas no sentido de ofender aquela pessoa e não de, sei lá, qualquer outra coisa? Como você vai saber isso? É meio complicado. Realmente você querer punir sobre tudo. Pensa aí, 2 bilhões de pessoas falando só de Facebook. Embora não sejam obrigadas
a retirar conteúdos ilegais, a não ser por ordem judicial. As plataformas se autorregulam moderando postagens. Elas meio que já fazem isso. Isto é, apagando e restringindo o alcance de conteúdos de usuários que violam regras das suas comunidades. Depois do 8 de janeiro, porém, se formou um consenso que essa autorregulação é insuficiente. O novo modelo que será proposto pelo governo federal e que deve ser incorporado pelo Legislativo e respaldado pelo Judiciário é que essa autorregulação seja, por sua vez, regulada numa forma híbrida, conhecida como autorregulação regulada. E o que é isso? O nome é estranho, mas vai ficar fácil. E aí você vai entender essa história da agência reguladora, do órgão, né, o órgão regulador. Neste modelo, a lei estabelece parâmetros para certos tipos de conteúdo. O ministro mencionou casos de discurso de ódio, ataques à democracia, ismo, né, babá, e as empresas passariam a ter a obrigação de agir para moderar esses conteúdos. E essas ações das plataformas seriam documentadas em relatórios de transparência e uma autoridade regulatória avaliaria o seu alcance, podendo impor sanções se forem consideradas insuficientes. Aí você fala, tá, mas entendi, vai ter o relatório. O relatório é sobre o que as plataformas fizeram e esse órgão regulador vai olhar o relatório, ver se tá beleza. Qual o problema? Qual o problema? Explica agora. Pensa o seguinte. O governo vai falar, ó, Facebook não pode falar de melancia, não pode falar de videogame, não pode falar sobre desenho animado. Tô só criando aqui, né, na imaginação. Beleza. Aí aparece lá alguém falando. Ele vai lá e corta. Aparece mais duas pessoas falando. Ele vai lá e corta. Porque o cara escreveu a palavra videogame, tá bem claro. Ele vai lá e corta. Só que daqui a pouco começa a aparecer pessoas escrevendo videogame, trocando as letras, dando espaço, sabe? Bota V, tracinho um del, aí vai começando a fazer várias coisas. Vai mudando a forma de escrever. Daqui a pouco, quando você proíbe a determinado assunto, determinada coisa, acha alguma forma de falar. E a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E ao invés de você ter um post, 2 posts, 3 posts para apagar, estamos falando de redes que possuem milhões de usuários. Milhões de usuários. Imagina um determinado assunto, você tenha, sei lá, 100 mil posts, 500 mil de posts, etc, tudo mais. É impossível você apagar todos. É impossível você apagar todos. E se um desses passar, meu amigo, o bicho vai pegar pro seu lado. Se o relatório não estiver bom, o governo vai vir para cima de você enquanto plataforma, porque agora você pode ser punida. Aí para e pensa, você enquanto plataforma, você enquanto dono da empresa que pode ser punida, você prefere... o governo falou que só precisa pagar videogame, melancia e... qual foi o que eu falei? E desenho animado. O governo só falou esses 3. Você enquanto empresa, você fala, pô, videogame, então eu vou botar, já vou proibir quem escrever videogame, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Game Boy, sei lá. Você já aumenta. Pô, mas era só a palavra videogame. Não, vou botar tudo. Porque tem ligação. Eu não quero arriscar que uma postagem ou outra passe. É melhor se o governo colocou a linha aqui, eu vou botar a minha linha aqui em cima. Eu não tô nem aí. Porque assim, quando a empresa, a plataforma, ela penalizar um usuário, o usuário vai reclamar da plataforma, não do governo. O usuário vai reclamar, eu estou sendo censurado pela plataforma. O governo vai falar, não somos nós. Nós só mandamos combater o discurso de ódio. Pô, mas eu não falei nada demais e a plataforma me deu um ganho. A culpa não é minha. Eu vou sentar na justiça e falar, não, o que você falou realmente não era discurso de ódio, não. Não era não. Realmente você tá... a plataforma que tá errada. Você acha que a plataforma vai preferir lidar com caso a caso assim, que pouquíssimas pessoas vão acionar a justiça, um processo que demora tempos e tempos e tempos, ou você acha que a plataforma vai ficar andando no limiar do que o governo pede? Porque você pega para um conceito como discurso de ódio, é um negócio meio amplo, é um negócio às vezes meio controverso, e aí? Então, você cria uma regra e você fala, se você não cumprir essa regra, você vai ser punido. E como estamos falando de linguagem é algo subjetivo,
Possivelmente, eu acho que isso vai acontecer, as plataformas elas vão subir o nível, porque ninguém sabe o que realmente é o que não é, a depender das coisas. Se você não tem parâmetros extremamente claros, e acho que é muito difícil você deixar claro as coisas, porque é linguagem é muito subjetiva às vezes. Então, com uma simples mudança, numa coisinha, você responsabiliza a plataforma, o governo não precisa ser taxado de censura, né? A culpa é das plataformas. É o que eu fico pensando, né? Eu não sou a favor de discurso de ódio. Eu não sou a favor de nenhuma maluquice na internet. Eu não sou a favor das pessoas se ofenderem. Eu posso ser irônico na internet, mas ninguém me conta xingando ninguém. Eu não xingo nem aqui em vídeo. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que você falar isso aqui é a solução é isso daqui, é barrar tudo. Porque eu acho que vai dar problema. Pela experiência de muitos anos vendo a internet, eu acho que vai dar problema. Eu acho que vai dar. E a corda só arrebenta do lado dos conservadores e do povo. Mas enfim, né? Eu espero estar errado. Ainda sobre essa questão de regulamentação da mídia, o Lira teve acho que a única fala que eu vi que destoou bastante das outras pessoas, todo mundo bem a favor da regulamentação. Já o Lira, antes de falar da fala dele, olha como é que a Veja noticia. Lira diz que redes sociais podem ser obstáculo ao exercício da democracia. A Veja acho que pegou o pior pedaço da fala dele para colocar como manchete. Mas será que... Qual foi o teor? Essa manchete não captura o teor da fala do Lira. Você vê, ó. O presidente da Câmara disse que as redes sociais ampliaram o espaço de debate na sociedade brasileira, mas que o seu mau uso pode trazer riscos à democracia e à própria liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que o Lira também pregou o controle de discursos criminosos nas redes. Ele criticou a censura a jornalistas e parlamentares com base em um mero clique, referindo-se a contas e perfis bloqueados por decisão das próprias plataformas digitais ou pela justiça. Lira disse que, nos tempos atuais, é mais difícil silenciar discursos criminosos, mas afirmou que o outro lado da moeda também representa uma ameaça. Sendo o mundo digital, já não é mais preciso prender um cidadão para silenciá-lo ou para restringir drasticamente o alcance das suas palavras, não precisa estar preso mais. Mesmo aqueles cidadãos cuja função precípua é a manifestação de ideias e a comunicação, como jornalistas e parlamentares, eles podem ser calados com mero clique. É uma liberdade de expressão amordaçada, não será jamais democrática. Da mesma maneira que ataques à democracia, suas instituições não serão jamais legítimas, né, da liberdade de expressão. É aquele final bem óbviozão. O que vem sendo noticiado aí no final do dia, e eu falei para vocês lá atrás, eu acho que alguma regulamentação vai passar. O Lira está falando em algo que seja um meio termo. O que seria esse meio termo eu também não sei. Mas vai vir alguma coisa por aí. Coisa boa, eu acho que não. Mas vamos lá. Já que estamos falando aqui do Lira, saiu uma nota da Folha de São Paulo falando o seguinte, que o Lira ofereceu serviços para a Dilma em troca de recompensa. Falando que aquela fala que ele fez, que acabou gerando um jantar, etc, tudo mais, tinha algo por trás. O Lira não fez isso, quando afirmou, no início da semana, ele não fez apenas uma análise desinteressada, né? Ninguém no Palácio do Planalto interpretou a declaração do Lira como um simples alerta. Auxiliares do Dilma entenderam que o líder do Centrão apresentava um problema, com o objetivo de oferecer seus serviços na captação de votos adicionais para o governo em troca de recompensas. Olha, eu tô aqui, posso ajudar, mas óbvio, tem um preço a ser pago. Grava isso, que eu não tô falando à toa. Vamos falar que você vai entender o próximo tema, envolve a saúde. O recado de Pacheco a Haddad e o Padilha. Assim, irmão, olha só, conversamos aqui, olha que o Pacheco deve ter feito de tudo que ele podia fazer. E aí ele teve que dar notícia que o projeto que flexibiliza a lei das estatais não passa no Senado. Não tem base para passar, tá difícil. Na avaliação de Pacheco, o governo só tem a perder em credibilidade ao tentar modificar uma lei para satisfazer interesses políticos. Um desses interesses, por exemplo, é Paulo Câmara. Ele é apontado como um dos principais responsáveis pela aliança entre PSB e o PT na disputa presidencial. Ele foi convidado pelo Dilma para presidir o Banco do Nordeste, cujo orçamento anual é de 2 bilhões.
Sem alterar a lei das estatais, ele não pode assumir o Banco do Nordeste. Não tem o que faça. E aí, tanto o PT do Ceará como União Brasil passam a disputar a presidência da instituição. União Brasil, leia-se também Arthur Lira. Então, a turma tá vendo o que tá rolando e já tá falando, ó, tem esses cargos aí no segundo escalão, também estamos querendo uns cargos aí no primeiro. Se rolar, aí talvez, tem uma base aí, né, no Congresso, para passar as pautas aí que o PT tanto quer, rapaz, tanto quer. Mas, no momento que tá delicado. Não entregou o suficiente. E eu acho que a requisição, né, os pedidos de entrega, eles só vão fazer aumentar. A cada votação, vão pedir cada vez mais. Mas vamos lá. 2 problemas na cabeça. Se lembra que antes da definição de todos os ministérios, etc, tudo mais, surgiram na época as notícias falando que, por exemplo, a turma do PP queria controlar o Ministério da Saúde, o Lira tinha esse interesse de fazer as indicações, para controlar o Ministério da Saúde, e o PT não quis dar de jeito nenhum. Pois bem, a turma do bastidor vem aqui para revelar que o comando do governo do Dilma avalia como ruim o início da gestão da Anísia Trindade no Ministério da Saúde e da Rita Serrano na Caixa Econômica Federal. Acha que não estão entregando. A coisa não está avançando, está ruim. Não flui, nada anda. A Caixa é o banco que executa a parte substantiva dessas políticas, sobretudo quando há transferência de renda. Precisa voar, mas está parada. Em meio a disputas por cargos de segundo escalão e a percebida inabilidade de Rita Serrano em exercer liderança junto à cúpula do banco. Rita se notabilizou como sindicalista, nunca demonstrou ser uma gestora eficiente. Dilma nomeou ela ciente dos riscos, né? Queria uma mulher no cargo e lhe foi assegurado que ela era a melhor opção disponível. Há, portanto, insatisfação no Planalto, mas não há surpresa. Só que, se tratando da Anísia, da saúde, aí é diferente. Dilma e a turma dele tinha convicção que ela, né? Porque ela tinha uma carreira na Fiocruz, tinha familiaridade com o SUS, ela ia fazer uma boa gestão. Parecia ser, né? Mas não era, né? Parecia ser uma nomeação certeira. Servidora de carreira, alinhada à esquerda, né? Daria rumo ao Ministério da Saúde, maltratado por anos, né? Sob o comando de militares e negacionistas. Eu gosto desse final, né? O jornalista tá deixando a torcida falar mais alto. Só que a atuação de Nízia é avaliada como fraca até agora, surpreendente e causa insatisfação no Planalto. Agredindo contudo que a ministra deveria ter apresentado um plano de ação mais sólido para reerguer a pasta. Foto com Zé Coutinho é pouco, não adianta. E aí o Dilma quer a todo custo que as pautas comecem a funcionar, bicho, porque tem que dar algum resultado, que não tem resultado em área nenhuma. O Brasil vive o caos e ninguém sabe até quando a Globo vai conseguir, né, a Globo e o resto da imprensa, enganar a população. E aí, falando sobre saúde, a gente entra na carreta furacão. Aí você vê o Lira correndo por fora. Vejam só, o SUS deveria estar entregando grandes resultados. E está abraçando a pauta SG, principalmente a letra S, da parte social. Você vê, ó, olha a portaria do Ministério da Saúde do dia 7 de março de 2023, número 230, né? Ó, BRASUS, tá no site do SUS, rapaz. Vamos dar uma olhada junto, né? Aqui é a primeira folha, tá pequenininha a letra, né? Vamos dar um zoom aqui pra gente conseguir ler. Veja o início. Olha o que a portaria fala sobre. Institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras. Tá vendo qual é a prioridade? Tá vendo qual é a prioridade? Artigo 1º. Essa portaria institui o Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no âmbito do SUS. Tem por objetivo a criação e ampliação das condições necessárias ao exercício da equidade de gênero e raça no âmbito do SUS. Artigo 2. São objetivos gerais do programa, né? Item 1. Promover a equidade de gênero e raça no SUS, buscando modificar as estruturas machista e racista que operam na divisão do trabalho e na saúde. Olha as prioridades da ministra Anísia. Parabéns, ministra. Isso aí. Temos que acabar com o machismo. Artigo 4º, né? Item 1. Fala sobre o programa como um todo.
ele vai ser executado nas linhas de ação a seguir. Primeira, abertura de chamada pública para execução em projetos. Os projetos que vão ajudar nisso, né? Vão investir nisso. Olha só, você pode gastar dinheiro em diversas coisas, porque projeto demanda algum tipo de esforço. Não? Vai botar esforço para reduzir a fila do SUS? Pelo amor de Deus, como combater o machismo? Oferecimento pelo Ministério da Saúde de processos formativos, né? Você vê cursos na área de equidade. Agora a gente vai resolver o problema da saúde no Brasil. 4. Inclusão do tema no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde. Gente, olha só, não é que eu seja contra nem nada, que certo que é errado, é apenas uma questão de prioridade. Será que nesse momento, o nível que a saúde do Brasil se encontra, a prioridade é essa? Vamos perguntar para o doente qual é a prioridade dele. Vamos perguntar para o doente se ele está preocupado, se quem está atendendo ele é homem ou mulher. Ele está nem aí, cara. Ele só quer ficar curado e ir para casa. Quais são as prioridades, né? No anexo tem uma parte que eu acho interessante, que fala assim, ó. Para os efeitos dessas portarias, serão considerados alguns seguintes princípios, conceitos e diretrizes. Aí bota assim, ó, dos princípios. Olha o segundo princípio. A laicidade do Estado, né? Laicidade do Estado. As políticas públicas de Estado devem ser formuladas, implementadas, monitoradas e avaliadas de maneira independente de princípios religiosos, de forma a assegurar efetivamente os direitos consagrados na Constituição Federal e nos diversos instrumentos nacionais e internacionais assinados pelo Estado brasileiro, como medida de proteção aos direitos humanos no que tange à promoção de equidade de gênero e raça. A religião é um problema para isso? Não, se botar, religião vai ter que... Qual religião cria problema com isso? Eu queria até saber, sabe? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu entendo, você fala, não, mas eu queria entender como a religião impacta esse ponto. Eu não tenho capacidade para chegar nessa conclusão. Mas são as prioridades do Ministério da Saúde. Falando também de saúde, a CGU levantou o sigilo, mandou tirar o sigilo. Segundo eles, porque Bolsonaro, lá no evento, né, da CIPEC, teria dito que não tem nada a esconder. É que Bolsonaro falou que não tem nada a esconder, né? Então vamos... Ela bota ali, ó. O órgão decidiu divulgar após esse presidente dizer publicamente que poderia abrir. Ah, pode abrir então. Então. Se pode, eu vou abrir então. Como essas coisas, né? Foi tornada pública por ele mesmo. Foi tornada pública por Bolsonaro, então, já que ele deixou, vamos botar, né? Diante disso, conclui-se que o acesso a informações pessoais solicitadas é compatível com a finalidade pela qual o dado pessoal foi tornado público pelo próprio titular. E ainda disse que Bolsonaro reconhecia a importância, porque é uma questão de interesse público. É interesse público, não é da esquerda. De fazer o que eu não sei. Mas vamos ver o que eles vão apresentar. E vamos ver, né? Já saiu tantas coisas falsas sobre esse cartão de Bolsonaro, mostrando que algumas pessoas inseriram os dados e que não batiam, que eu fico me perguntando, né? Qual é a verdade por trás de tudo. Mas vamos ver, né? Vamos confiar no desgoverno. Ainda dá tempo? Dá tempo. Bolsonaro vai palestrar no evento, no seminário, sobre o meio ambiente dos Estados Unidos. E o que eu acho interessante é o seguinte, se a imprensa só noticiasse, era bacana. Só que aí entra a torcida, né? A Folha de São Paulo faz lá texto, não, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, tudo mais. Aí no último parágrafo, para encerrar a matéria, aí o jornalista tem que dar a opinião dele, né? O governo Bolsonaro ficou marcado pela explosão nos índices de desmatamento, tendo batido recordes de devastação. Em 2022, mais de 10 mil km² foram derrubados, a pior marca desde 2016. A gestão recebeu críticas de ambientalistas. Olha, não, como é que estão chamando Bolsonaro para debater? Pô, a mesma Folha soltou a nota que em fevereiro o governo do Dilma está batendo um recorde. Né? Durante o governo do Dilma, a Amazônia está batendo um recorde de desmatamento. Pô. Que ridículo isso daqui. Ridículo. Enquanto isso, a turma bate palma. Isso aqui eles batem palma. Isso aqui eles acham que é o caminho do bem. Governo prepara projeto de lei para criar autoridade climática. É fiscalizar tudo. É a agência reguladora do clima. O titular do cargo, né, deverá ter liberdade para atuar como fiscalizador de políticas climáticas, como a implementação da regulamentação do mercado de carbono. Precisa explicar não, né?
A criação de regras de crédito de carbono é um dos principais objetivos da gestão de Marina. Precisa explicar? Não, né? Autoexplicativo. Mudanças climáticas e suas consequências, em busca de uma transição justa. Esse texto aqui foi escrito pela Socorro Neri, é deputada. A deputada, ela faz questão de destacar no seu texto, logo no início, ela começa falando da COP27. Ela fala que a COP trouxe alguns temas novos, né? Olha, trouxe ainda abordagens de temas relacionados a mudanças climáticas pouco conhecidos ou pouco discutidos. Tem que discutir mais, como gênero e clima, justiça climática. E aí, diante de tudo que está acontecendo, todo momento, a transição, esses temas que não são, debatidos a contento, a parlamentar propôs a criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da transição climática justa. Também não precisa explicar, né? Vamos continuar. Aí o Dilma estava ontem no evento. Olha só que pérola. Porque, veja, se nós temos dinheiro para financiar empresário, para financiar a agricultura familiar, para financiar os grandes proprietários de terra, a pergunta que eu faço é o seguinte: por que não existe dinheiro para financiar os povos indígenas na sua produção? Eu acho que tem alguma coisa errada. Pô, o que eu acho que tem de errado, na verdade, é que por diversas vezes o que fica demonstrado é que parece que os indígenas não deveriam, poder ter acesso ao uso de sua terra. A par do tempo, como a gente vê, né, as ONGs, etc, tudo mais, estão reclamando que os indígenas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, etc, tem que viver igual a comunidade fechada e que isso, aquilo outro, que o garimpeiro é o problema e o índio e tal. Não entendo. E na boa, acho que se o... assim, esse fato também de tá sobrando dinheiro, né? Tem dinheiro pra todo mundo, eu achei meio complicado. Mas enfim, é um discurso que é engraçado. Eu acho que, se você falar com um brasileiro, acho que você até perguntar pra maior parte dos índios o que é que eles querem fazer com suas terras, acho que a maior parte deles é a favor de produzir alguma coisa, ou arrendar uma parte, ou explorar as terras. Isso deveria ser mais do que justo. Agora, esse discurso do Dilma condiz, não condiz com todo mundo que apoia ele, né? A turma nunca vi ninguém da esquerda aparecer para defender crédito para o índio começar a produzir nas suas terras. A gente vê o contrário, não, temos que preservar, matar a vida daquele jeito, né? O método de vida deles. Enfim, nesse evento ele ainda falou que ele promete acelerar demarcação de terras. Tem um tweet aqui dele. Eu não botei aqui, porque eu esqueci. Mas eu vi aqui, o link tá salvo. Ele fala assim, ó: a sociedade brasileira está tomando consciência de que os indígenas não estão ocupando nenhuma terra sem dono. Na verdade, os indígenas estão ocupando 14% de um território nacional que já tiveram 100%. São os outros 86% que estão ocupando uma terra que era deles. O seu terreno talvez não seja seu. A sua fazenda talvez não seja sua. A sua casa talvez não seja sua. O seu apartamento talvez não seja seu também. É dos índios, né? Você que está ocupando. O errado é você. 14%, né? Não é suficiente. Não é suficiente. Olha, é de perder a fé, viu? Muitas vezes. Tenho pedido tanto para a FUNAI quanto para o Ministério me apresentar todas as terras que estão prontas para serem demarcadas, porque a gente precisa demarcá-las logo, antes que as pessoas se apoderem delas. Pronto. Com certeza aqui o John Kerry e os amigos do Dilma lá em Washington estão muito contentes com a atuação dele. Quem também está contente é o Dória. Até o Dória. Antigo crítico, o Dória elogia o Dilma por defesa da democracia, meio ambiente e diálogo. Imagina o que o Dilma não anda fazendo. Dória elogiou 3 eixos: políticas para o meio ambiente e o diálogo do plano com o setor empresarial. Aí tá bom demais, né? Só tá ruim pro povo. A ministra do Meio Ambiente, Marina,
a ministra dos Povos Originários, a Guajajara, foram mencionadas como exemplos positivos do governo, né? Na visão do Dória, dando o valor correto à pauta ambiental. Sobre essa questão ambiental, de forma bem rápida, eu achei isso aqui engraçado. Sobre a crise americana, né? Da falência dos bancos, o Silicon Valley Bank ameaça startups verdes. Ficou claro que algumas das piores vítimas foram empresas que desenvolvem soluções para a crise climática. O Silicon Valley Bank era, em muitos aspectos, um banco climático. E faliu. Um banco climático. Parece que não deu certo, né? Parece que foi uma furada. Ainda sobre esse tema também, teve uma notícia que circulou bastante ao redor do mundo. Eu trouxe a original traduzida, né? A Greta apagou um tweet de 2018. Dizendo que o mundo iria acabar em 2023. Depois que o mundo não acabou, né? Ele falou que ia acabar e não acabou. O tweet era do dia 21 de junho. Ela podia esperar um pouquinho, né? Vai que acabe. Ela falava na época que o top, né? O cientista top do clima está dando um alerta que se nós, né, que a humanidade vai ser varrida, a não ser que nós paremos de utilizar combustíveis fósseis nos próximos 5 anos. Isso não aconteceu, né? E aí a Greta apagou. E o artigo científico do cientista top também foi apagado da internet. A Paula Schmidt comenta, a Greta falou que ia acontecer, né? Não aconteceu. Aí ela deleta o artigo, desculpa, ela deleta o tweet e nem o artigo do site existe mais. Imagina o cérebro de jornalista que usa essa marionete como referência. E é isso. Essa semana, como eu falei para vocês, devo ter novidades. Eu queria muito que já fosse amanhã. Porém, eu ainda estou com algumas pendências que já não dependem apenas mais de mim e nem de algumas pessoas. São algumas coisas que também dependem de questões tecnológicas. Mas, quem sabe vocês não acordam amanhã com uma baita surpresa. Se não for amanhã, quinta-feira. Eu acho que de quinta não passa. De sexta, sem sombra de dúvida, né? Estamos chegando lá. Estamos chegando. Estamos na reta final. A coisa tá indo. Tá bacana. Só tenho isso a falar pra vocês. Acho que vou surpreender positivamente. 2 coisas. E é isso. Se gosta do meu trabalho, primeiro, né? Vou mandar os vídeos lá no canal do Telegram, como sempre digo. Se gosta do meu trabalho, pode estar no canal, tem um botão de valeu, tem um pedaço da descrição. Lembra de compartilhar o vídeo. E eu espero poder te ver aqui amanhã. E aquele grande beijo e abraço. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui!